Setembro de 2003. Universidade de Clemson, Carolina do Sul. O Dr. Thomas Bolan registra a primeira patente da impressão 3D a jato de tinta de células viáveis. Uma indústria multibilionária. Esse processo envolve a utilização de materiais biológicos em cartuchos de tinta modificados e a impressão de papel biológico feito de soja e colágeno. O que vemos são pequenas placas de Petri com uma cultura parecida com o agar. Então tem um pequeno bico que injeta tinta, pequenos hexágonos no agar. E em poucos minutos começam a crescer células, que viram manchas marrons, que são o início de fígados humanos. O Dr. Bolan tem uma pesquisa muito interessante sobre impressão de tecido celular. Eu acho que isso abre caminho para umas ideias muito interessantes sobre a biofabricação de coisas. Em algum momento isso vai ter utilização no campo da robótica, sobretudo à medida que começamos a combinar dispositivos com o corpo humano. Muitos acreditam que esse é o primeiro passo na construção de órgãos humanos projetados. O objetivo final é fazer o mesmo com todas as outras partes do corpo humano. Mas há um movimento para ir bem mais longe na fusão de biologia com tecnologia chamado de transhumanismo. – 8 de fevereiro de 1957. Washington, Distrito de Colômbia. No hospital Walter Reed, o cientista húngaro John von Neumann, o homem que teve a ideia de robôs autorreplicantes, morria aos 53 anos de idade. No momento da morte, ele trabalhava em um manuscrito intitulado O Computador e o Cérebro. Com apenas 82 páginas, o texto não estava concluído. Mas alguns sugeriram que von Neumann explorava a possibilidade de reproduzir inteiramente a mente humana em um computador. Para os transhumanistas, isso abre a porta para o que muitos consideram uma das inovações mais radicais: a transferência mental. As empresas já fizeram o que chamamos de interfaces neurais, em que ligaram computadores nos cérebros das pessoas através de cabos. Acreditam que podem mapear todo o cérebro humano e todos os dados armazenados nele para poderem transferir a um sistema inteligente artificial, à base de silício, onde então poderia ser armazenado e nunca morreria. O conceito de que formas de vida extraterrestre possam ter vindo para a Terra primeiro como máquinas ou robôs não é apenas provável, mas lógico. E pode até ajudar a explicar uma série de encontros com extraterrestres que têm sido relatados até recentemente, no século XX. Encontros com os visitantes robôs que antes poderiam ser chamados de Greys. 9 de maio de 2001. National Press Club em Washington, Distrito de Colômbia. Durante uma entrevista coletiva sobre o projeto Revelação, o ex-sargento do Exército Clifford Stone fez um anúncio surpreendente, afirmando que, por mais de 2 décadas, ele fez parte de uma unidade de operações militares ultra-secreta encarregada de recuperar tecnologia extraterrestre para o governo dos Estados Unidos. Eu estive envolvido em situações em que recuperamos restos de espaçonaves caídas, por assim dizer, os destroços das espaçonaves. Havia corpos envolvidos em algumas dessas quedas e também alguns estavam vivos. Enquanto fazíamos tudo isso, dizíamos ao povo americano que não era nada, dizíamos ao mundo que não era nada. Uma das coisas que Clifford Stone falou sobre um projeto chamado Projeto Moondust. Esse projeto era um programa militar legítimo e era destinado a recuperar coisas como satélites espaciais soviéticos. O pequeno número de documentos sobre Moondust que vieram à tona através da Lei de Liberdade de Informação fala que não eram apenas naves espaciais soviéticas, mas também OVNIs. E até usa o termo OVNIs nos documentos.
De acordo com Stone, ele foi o primeiro a responder a 12 quedas de OVNIs. Mas, só no dia seguinte à entrevista coletiva, durante uma sessão fechada com Stone e membros do Congresso, ele revelou algo ainda mais chocante sobre seus relatos em primeira mão com entidades alienígenas. Eu me encontrei com ele no dia seguinte, em 10 de maio, na reunião fechada com executivos e VIPs para membros do Congresso. E uma das coisas que o Sargento Stone falou foi sobre a natureza dos chamados extraterrestres Greys. Ele disse que havia anomalias biológicas muito estranhas neles, que os fazia parecer uma espécie de robôs biológicos. Eles pareciam ter muito poucos ou nenhum órgão no corpo, mas esses seres conseguiam caminhar, pensar e agir. O sargento Clifford Stone ficou tão comovido enquanto falava diante dos deputados que ele começou a chorar e acabou deixando o palco. Eu me encontrei com ele várias vezes em sua casa, olhando documentos e ouvindo-o contar sua própria experiência extraordinária, falando de um tipo de encontro com algo que, segundo ele, poderia ser considerado um androide ou algum ser híbrido. É possível que os chamados Greys, relatados por pessoas supostamente abduzidas, fossem robôs controlados de fora do nosso planeta? Em 2014, a revista online Motherboard publicou um artigo em que diversos filósofos e astrônomos especulavam que a forma de vida dominante no cosmo provavelmente eram os robôs superinteligentes. Ainda mais levando-se em conta que os robôs geminoides de Hiroshi Ishiguro são projetados para representar a presença humana a milhares de quilômetros de distância. O robô Dreamer, criado pela Universidade do Texas, também foi projetado para operar de uma distância remota, assim como o mais novo viajante robótico espacial da NASA, Valkyrie. O que prevemos para o futuro é uma autonomia supervisionada, em que o robô recebe instruções de alto nível e ele é autônomo bastante para interpretar essas instruções e realizar parte de sua missão. Se existem androides, alguma outra coisa com grande inteligência deve tê-los feito para que viessem trabalhar neste planeta. Mas enquanto alguns teóricos acreditam que os Greys poderiam ser robôs controlados de muito, muito longe por entidades alienígenas, outros sugerem que a verdade é ainda mais incrível. Muitas vezes as pessoas descrevem os Greys como criaturas sem traços e sem emoções. Eles poderiam ser todos feitos a partir do mesmo molde? Talvez sejam as máquinas autorreplicantes de von Neumann. O interessante nessa teoria é que as pessoas muitas vezes dizem que o propósito das abduções é colher material genético. Mas se os Greys são realmente robôs autorreplicantes, eles poderiam estar colhendo material genético dos seres humanos para criar mais cópias de si mesmos. Quando Clifford Stone declarou que os alienígenas Greys podiam não ser entidades inteiramente biológicas, como parte de seu argumento, ele citou o fato de que eles tinham uma qualidade pré-fabricada. Será que o testemunho dele sugere que as entidades extraterrestres que visitam a Terra não são apenas parte mecânica e sintética, mas também parte biológica? Ou será que elas realmente representam criaturas alienígenas que são parte máquina e parte humana? É possível que um ser totalmente não biológico tenha consciência? E se os extraterrestres têm visitado a Terra há milhares de anos, pode ser mais provável que eles sejam seres totalmente robóticos?
Entidades biológicas podem ser uma raridade no cosmos. Talvez estejamos vivendo num universo onde as verdadeiras inteligências estão lá fora e talvez o que temos aqui sejam robôs. Alguns acreditam que as máquinas já podem ter atingido um nível de inteligência bem superior ao nosso e que estariam deixando um rastro de migalhas de pão para nos ajudar a reconstruir a tecnologia que nos levará a ser bem parecidos com eles, para sermos incorporados à sociedade deles de alguma forma. Os extraterrestres estariam observando a humanidade há milhares de anos e nos trouxeram até este ponto porque querem que nós tenhamos uma tecnologia avançada e também nos tornássemos a própria tecnologia? E se os seres humanos são uma criação dos extraterrestres, eles teriam nos criado como entidades biológicas a fim de limitar nossa expectativa de vida até que estejamos prontos para ser como eles? É muito interessante como a máquina chega a ser bem semelhante ao corpo. Se você ferir certas partes do cérebro, o corpo quebra como uma máquina. Você pode lesionar um tendão ou uma junta e essa parte da máquina não funciona mais. Então nós temos que encarar a possibilidade de que a vida não seja necessariamente o que pensamos que é. Existe a possibilidade de que, se criarmos computadores com complexidade suficiente, a consciência possa dar vida a uma substância inanimada. Assim, seria uma consciência robótica que se transformou em algo que consideraríamos uma pessoa. História antiga após a história antiga, vemos referências a extraterrestres que procuravam influenciar o corpo humano para aumentá-lo, sobretudo com a tecnologia. Com o movimento transhumano atual, temos que nos perguntar se isso pode fazer parte de um plano extraterrestre para influenciar a humanidade através da implantação de tecnologia no corpo humano. E se for assim, qual é o propósito? Serve para acelerar as nossas habilidades ou é um esforço para controlar a humanidade? Só o tempo dará uma resposta a essas perguntas. É possível que seres de outro mundo estejam levando a humanidade não só a evoluir na Terra, mas também a se juntar a eles nas estrelas como entidades não biológicas? E a nossa dependência crescente de computadores, celulares, internet e até partes do corpo sintéticas poderiam integrar um vasto plano extraterrestre, fazendo com que os seres humanos se tornem cada vez mais parecidos com a tecnologia da qual somos tão dependentes? Talvez o destino da humanidade não seja ter um contato imediato com os antepassados, mas com os nossos eus do futuro. E quando esse dia chegar, os seres humanos, como conhecemos, talvez sejam considerados mais do que sistemas operacionais obsoletos. O objetivo final dos transhumanistas é se tornar um deus imortal. E essas pessoas realmente acreditam que vão se fundir com a tecnologia e se tornar ciborgues. Acreditam que vão descobrir a imortalidade, os sistemas anti-envelhecimento codificados na raça humana, e que essa será a suposta evolução final dos seres humanos na ascensão à divindade. Os transhumanistas em geral reconhecem que os seres humanos são produtos da evolução biológica. Mas agora chegamos a um estágio no nosso desenvolvimento em que perguntamos para onde devemos ir. Por um lado, nossa origem biológica pode servir de plataforma para avançarmos, manipulando os genes de várias formas. Mas, por outro lado, podemos pensar em nos fundirmos mais diretamente com as tecnologias à base de silício. Vemos o lançamento de displays para usar no rosto, como o Google Glass, em que as pessoas agora usam um computador na cabeça. O Apple Watch, que agora meio que funde homem e máquina.
Em vez de se sentar em frente ao computador, agora as pessoas vestem o computador. Vemos corações artificiais, vemos marca-passos. Esses são os precursores dessa transformação transhumanista. Bom, com certeza existe uma fusão entre tecnologia e biologia, e nós estamos vivendo isso agora. Alguns especialistas acreditam que em 2050, os cientistas e os engenheiros vão ter desvendado os segredos da imortalidade através da produção de órgãos artificiais e estruturas à base de silício. Considerando o fato de que estamos lidando com o transhumanismo hoje, é bem possível que uma raça extraterrestre mais evoluída já tenha alcançado avanços tecnológicos semelhantes. Há civilizações, milhões de anos mais velhas do que nós, que podem ter evoluído muito além dos passos de bebê que nós estamos dando agora. Se nós estamos fazendo isso, é possível que outra civilização já tenha feito a mesma coisa, mas talvez milhares, se não centenas de milhares de anos antes de nós. Mas e se nós fomos visitados por máquinas? Então, a pergunta que surge é: será que nós mesmos podemos nos tornar ciborgues? É possível que outras civilizações tenham decidido que seriam capazes de viver indefinidamente dessa forma. E quanto mais analisamos como a tecnologia e a biologia estão se fundindo, mais podemos confrontar a noção de que, com os avanços do poder do computador, podemos ter seres conscientes acentuadamente mais avançados. É possível que os extraterrestres não tenham se limitado a enviar robôs inteligentes para a Terra em seu lugar, mas que eles mesmos tenham evoluído além dos corpos biológicos? E se foi assim, o que isso significaria para o futuro da raça humana? O que isso nos diz? Pode ser que extraterrestres estejam envolvidos no processo, promovendo essa mudança genética através do contato, através do trabalho genético que estão fazendo. Milhões de pessoas relatam ter sido abduzidas. Não podem estar todas erradas. Algo está acontecendo com essas pessoas. E se você supor por um minuto que podemos ser o tubo de ensaio do universo, onde eles experimentam e geneticamente manipulam e mudam as coisas, é muito possível que o experimento continue. Crianças estão mudando. São mais inteligentes, mais maduras, crescem bem mais rápido do que nós quando éramos crianças. Como será daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos? Ninguém é capaz de dizer. Pode ser que a evolução não seja apenas o resultado da seleção natural, mas também manipulação alienígena. E que os humanos estejam rapidamente se tornando uma espécie totalmente nova, criada para substituir o Homo sapiens. O que vamos começar a ver nas próximas décadas é a concretização de um plano dos extraterrestres para finalmente transformar humanos em seres celestiais. A meta final é nos tornar mais capazes para viajar no espaço e para voltar às estrelas. Estamos sendo substituídos por uma totalmente nova espécie hibridizada. É uma das coisas sobre as quais eu penso bastante agora. Os Neandertais nunca souberam que seriam substituídos pelo Homo sapiens. A humanidade seria o resultado de um experimento extraterrestre? Regiões isoladas da Terra poderiam ter servido como laboratórios até o momento em que uma espécie foi escolhida para continuar? E essa manipulação genética poderia ainda estar ocorrendo até hoje? Talvez logo seja revelado
que nós também somos humanos experimentais, servindo como o mais recente elo na cadeia de uma evolução direcionada e sendo preparados para um futuro ao lado dos nossos ancestrais alienígenas.